Olá, crianças! Estamos de volta com a nossa segunda aula do dia de hoje. Espero que vocês tenham realizado todas as atividades de língua portuguesa com muito capricho e atenção, iniciando a nossa aula de matemática. Nesta aula, vocês vão precisar do livro, caderno e alguns materiais de uso diário. Vamos trabalhar com figuras geométricas não planas, que chamamos de prismas ou sólidos geométricos. Temos recortes no livro e algumas atividades também a serem realizadas no livro. Não se esqueçam, hoje é dia do nosso ditado dos fatos. Assistam ao vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão brilhar. Vamos iniciar as nossas atividades. Número 1. Recortem e montem os moldes das páginas 235 e 239 no final do livro. Em seguida, respondam as questões do livro de matemática, páginas 137 e 138. Vejam o primeiro molde da página 235. É um modelo de prisma de base triangular. Este prisma tem duas bases. As bases formam um triângulo e as faces laterais, que são 3, formam um retângulo. Na linha pontilhada, vocês vão recortar e na linha contínua, vocês vão dobrar e montar este prisma como vocês estão vendo na imagem. Vejam o segundo molde na página 239. É um modelo de prisma de base hexagonal. Como vocês podem observar, a base desse prisma é um hexágono e as faces laterais formam retângulos, são retangulares. O que é um prisma de base hexagonal? É um prisma que tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montem este prisma com muito capricho. Crianças, já realizamos a atividade número 1. Vamos para a atividade número 2. Observem a barraca que Carlos montou e que se parece com uma figura geométrica chamada prisma. Marque com um X a representação dessa figura, ou seja, dessa barraca que Carlos montou. Elementos do prisma de base triangular. Vamos observar as arestas, que são segmentos de reta. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 arestas. Os vértices são os pontos de encontro desses segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E as faces são as bases mais as faces laterais. 1, 2, 3, 4 e 5 faces. Então, temos 9 arestas, 6 vértices e 5 faces. Observando os elementos do prisma de base hexagonal. As arestas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nesse prisma temos 18 arestas, 12 vértices e 8 faces. Atenção nas explicações, crianças, para vocês realizarem as seguintes atividades. Manipulem bem esses modelos de prismas para responder a seguinte questão. Quais características comuns você percebe entre esses modelos de figuras geométricas? Observem as bases e as faces. Número 4. Nos prismas representados abaixo, observe as faces laterais e as outras duas faces, que são chamadas de bases, e respondam as seguintes questões. Letra A. As faces laterais desses prismas têm a forma de qual figura geométrica plana? Observem que figura esta face formou. Esta outra face
Qual é a figura plana formada por este prisma? Letra B. Quantas faces laterais tem cada figura representada acima? Basta vocês contarem a base. Se é uma base com 8 lados, quantas faces laterais elas vão ter? Se é uma base com triangular, quantas faces nós teremos? Faces laterais. Letra C. Quantas bases tem cada prisma? Observem as bases desses prismas. Letra D. Quais diferenças vocês observam entre esses prismas? Crianças, observem o número de faces e a forma das bases para vocês responderem essa questão. Continuando, página 138, número 5. Compare os objetos com as representações de prisma. Vocês vão observar a base, contar os lados para vocês relacionarem ou compararem com os prismas ao lado. Temos 4 objetos. Observem bem para responderem esta questão. Letra A, B, C e D. Continuando na página 138. Observe as representações de prisma e complete. Vejam os prismas. Temos um prisma de base triangular, um prisma de base pentagonal, ou seja, 5 lados, e um prisma de lado hexagonal, ou seja, 6 lados. Agora, vocês já sabem o que são vértices, arestas, bases e as faces laterais. Lembrando, crianças, que ao contarem as faces laterais, vocês não vão contar as bases. Observem bem o que acontece no número de vértices e nas faces laterais para responderem esta questão. Compare o número de vértices com o número de faces laterais dessas representações de prisma e descubra uma regularidade. Tenho certeza que ao observar os números, vocês vão conseguir responder esta questão. Crianças, finalizamos a aula de matemática. Se vocês tiverem alguma dúvida, chamem a professora ou assistam ao vídeo novamente. E para que vocês acertem todas as questões, façam as atividades num lugar tranquilo e calmo. Não deixem de enviar as fotos das atividades. E daqui a pouco retornaremos para o ditado dos fatos. Aguardem, crianças!